Seja muito bem-vindo ao nosso programa Mente Aberta. E se você quiser entrar em contato com a gente, você está vendo aí na tela todos os nossos canais de interatividade, de contato. Você pode mandar e-mails, mandar mensagens. Por favor, pode ajudar a gente a fazer esse programa aqui, porque esse programa tem a finalidade de cooperar com a tua vida, para que a gente possa abrir nossa mente para vários temas, várias questões que são tão importantes para a vida de todos os cristãos, de todas as cristãs. Inclusive internet, acesso à internet, sobretudo acesso à internet para crianças é um tema muito importante. Quem de nós não tem, seja um filho, um sobrinho, um neto, ou não conheça alguma criança que viva o tempo inteiro lá no smartphone, no tablet, E a gente nem sabe, às vezes, onde essa criança está indo virtualmente. E para conversar sobre isso, sobre esses riscos, eu recebo aqui, no programa Mente Aberta, a psicóloga Simone Ferreira. Simone, muito bem-vinda ao programa Mente Aberta. Obrigado, viu, querida? Obrigada. Quero agradecer também a oportunidade de dividir com vocês essa experiência de quase 2 décadas de trabalho com famílias, com pais. E o que a gente está vendo hoje, Pais... Bom, rapidamente, antes de discutirmos o tema em si, você falou de 2 décadas de trabalho com famílias. Você trabalha com crianças em situação de risco. Já trabalhou com crianças em situação de risco também, não é isso? Como é que é a sua trajetória? Sim, eu trabalhei 6 anos em fórum. Então, trabalhei com crianças abrigadas, crianças em situação de risco, crianças em conflito com a lei. Depois, continuei com consultório. Eu sempre estive na área de consultório, sempre trabalhando, sempre. Então, é o meu xodó, trabalhar a área emocional da criança. Eu imagino que deve ser muito difícil, Sobretudo depois que as crianças, com a virtualidade, com o mundo da internet, começaram a ver tantas coisas e ouvir tantas coisas que até então não viam, porque estavam em casa, E pensando hoje em dia, essa nova criança que a gente tem no século XXI, uma criança bem diferente, por exemplo, da criança que eu fui. Eu costumo brincar, eu já vi na internet uma charge muito engraçada que falava o seguinte: hoje as crianças mexem em smartphone, em tablets, e conseguem entrar na internet. Eu, quando tinha essa idade, eu comia pedra, comia areia, comia terra. É verdade. Quer dizer, as crianças evoluíram demais, elas têm uma habilidade louca, Sim, isso não é ruim. Eu vejo assim que tudo com moderação não é ruim, porque nós estamos com a tecnologia alta e vai aumentar. Até na Bíblia a gente vê que fala que a tecnologia irá avançar. Então, nós vamos ver nós estamos conversando hoje sobre essa tecnologia, daqui a 6 meses nós teremos mais informações a esse respeito. Então, eu tenho convivido com crianças que antes tinham problemas com videogame, aí passou depois para o computador, como usar o computador na sala de casa para observar a criança, depois veio os laptops e foi evoluindo, depois o celular e hoje é o celular móvel, que é a internet móvel, porque a criança tem em suas mãos um telefone que concentra a televisão, a filmadora, a câmera, e cada dia mais essa criança quer o celular como um brinquedo. Então, a gente não vê crianças hoje querendo brincar com coisas simples. Os brinquedos hoje, para elas, não tão interessantes. Agora, você falou do smartphone como brinquedo, Ele brincar com um joguinho ali, existe algum mal? Quer dizer, o que um smartphone pode trazer de mal para uma criança? Só benefício ou não? Tem alguma coisa perigosa no uso de um smartphone? Tem. Então, vamos falar por faixa etária. Sim. A gente vê hoje bebês, pais entregando um smartphone para um bebê. Isso é muito comum. Muito comum. Então, quero chamar a atenção para os pais. Nós sabemos que os filhos são herança do Senhor, para os pais. O pai deve administrar essa educação dessa criança. Então, você imagina, um pai que não dá conta de ficar sem um aparelho celular, que ele está viciado nessas novas tecnologias. Ele não tem domínio, porque ele é um adulto e não tem um domínio do aparelho. Imagina uma criança que está em formação e que não sabe o que é bom, o que é ruim para ela ainda. Então, nós vamos ver um bebê que ainda não sabe nem sentar direito, que a visão ainda não está bem apurada. Ela está diante daquela luz do celular. Sim. Então, nós temos prejuízos nessa questão física, da postura, porque sentam, colocam as crianças
mal sentadas. Então, E parece que a criança também, assim como um adulto, fica com a cabeça curvada, isso dá problemas sérios, né? olha, se você fica várias horas assim, Aham, né, qual o prejuízo que você vai ter para a sua coluna? exato, Enorme. exato. Né? Então, isso a longo prazo, a gente estima que realmente a área da ortopedia vai ter muitos clientes. Sim, com Né? certeza. A área da psicologia também, porque os pais, como a gente disse, né, eles estão terceirizando os serviços. Mas qual que é o impacto disso na criança ou no Sim. adolescente? Da terceirização e da delegação para o smartphone, da criação do filho? Tá, os pais tá perdendo o contato, o relacionamento. Né? Então, a gente pega aqui, voltando ali um pouquinho sobre as idades. Né? Uma criança de 0 a 2 anos, ela tem que ter contato com os pais, aquele contatozinho ali, Físico. físico. Né? Então, o pai está querendo deixar o menino quietinho, coloca de frente da TV, ou então entrega o celular. A criança, nessa idade, quer brincar, jogar o celular no chão, ele não tem aquilo como, né, um instrumento como o adulto deveria usar. E, então, se hoje em dia é impossível não deixar a criancinha passar o dedinho, né, no aparelho, que seja 15, 20 minutos apenas de exposição a essa tecnologia. Crianças até 2 anos. Né? O bom seria não ter. De 2 a 4 anos, aumenta aí para uns 2 horas por dia. E assim vai conforme a maturidade da criança. Conforme o pai vê que essa criança, né, já está um pouquinho mais madura, já sabe entender o que está se falando com ela. Porque é importante conversar com seu filho o que aquilo pode trazer de mal para ele. Com que idade você acha que o conteúdo que vem pelo smartphone, pela internet, começa a atrapalhar a vida de uma criança? É quando ela é alfabetizada, a partir dos 7 anos? Porque o acesso à internet é natural no smartphone, né? Sim, é um mundo, né, na sua mão. Então, eu penso assim, as escolas já colocam, faz um trabalho aí na internet, então, quer dizer, o menino ele já tem joguinhos, tem em casas para fazer os seus joguinhos ali, vai para a escola, estuda, volta, tem que acessar a internet para fazer o seu trabalho escolar. Né? Então, o ruim é a exposição, o tanto que isso está prejudicando as outras interações na vida da criança. Porque nós estamos diante de crianças obesas, porque não praticam exercício. Nós estamos diante de crianças frustradas, crianças ansiosas, né? Crianças solitárias, não sabem dividir as coisas. Egocêntricas. Né? Então, eu penso o seguinte, uma criança com 7, 8 anos, né, ela necessita ter um celular de última geração? Talvez ela tenha um celular para o pai localizar, para ele ficar mais fácil para o pai saber onde é que está. Mas eu acho que a partir da adolescência mesmo é que a criança já tem um pouquinho mais de condição, né, de interagir nesse meio. E é importante a gente frisar sobre essa questão da privacidade, né, como você está falando, nas redes sociais. Sim. A criança ela não tem noção do que ela está fazendo, se é certo, se é bom, se deve, se não deve. De repente, ela conecta com a pessoa que está do outro lado do mundo, conversando com ela, falando que é uma criança e é um adulto. Né? Então, o pai também tem que estar perto dessa criança. Se quer que seu filho conecte, esteja plugado, né, antenado, ele tem que estar perto. Né? Agora, Simone, tem uma questão interessante que me incomoda muito, pensando em redes sociais, é porque parece que as redes sociais, as diversas redes, como Facebook, WhatsApp, todas têm um critério interno de inscrição. A pessoa tem que ter uma certa idade para se inscrever. Mas muitas crianças, até cristãs evangélicas, têm contas no Facebook. De quem é a culpa? É do pai ou é da própria criança nessa história? Do pai. E o que fazer? Né? Reeducar esse pai. Né? Eu trouxe uma metáfora para exemplificar, porque eu trabalho muito em consultório com metáfora, né, com os pais, para explicar essa situação. Né? Conta uma lenda que uma mãe com um bebê no colo, uma senhora pobre, passou diante de uma caverna e ela ouviu uma voz misteriosa. E essa voz dizia, entre, pega o que quiser, mas tem um porém. Quando você sair, a porta será fechada, não poderá mais ser reaberta. Portanto, não esqueça o principal. E aí ela entrou, ficou deslumbrada com joias, com tudo que tinha ali dentro, tudo de bom. E começou a pegar os tesouros que ele tinha
e, não cabendo nos braços, colocou o bebê no chão. E ainda faltando 8 minutos, essa voz disse, olha, só falta 8 minutos, não esqueça o principal. E essa mãe, ocupada com aquilo tudo, saiu à caverna e a porta fechou. Quando ela olhou para trás, o bebê tinha ficado. Pegou as joias, pegou todos os valores e deixou o principal. Deixou o principal. Então, eu faço analogia, né, com essa era. Eu acho que a gente não tem que ter medo de entrar nessa caverna, vamos dizer assim. Né? A gente não tem que ter medo dessa tecnologia. A gente tem que usar com sabedoria. O que tem sido principal para as pessoas? Né? Se ela tivesse ali pego as coisas, mas levado o bebê, né, com ela teria as preciosidades e teria o seu bebê também. Mas ela se deslumbrou. Me chama a atenção isso. Né? Esse deslumbramento. Sim, o que nós estamos vivendo? Uma era sedução, do deslumbramento. Né? Esse tem sido o que a internet tem feito com as pessoas. Né? As pessoas têm ficado cada vez mais deslumbradas, porque é muito rápido, né? Quem não quer ficar plugado? Quem não quer ver um WhatsApp, né? E cada dia mais. Né? Antes era um e-mail, agora já é um WhatsApp. Quer dizer, tudo muito rápido, muito rápido. E a criança está nesse meio, tudo para ela é muito rápido. Então, ela não está sabendo muito lidar com essa questão do espera aqui, vou te dar. Né? Então, os pais estão tendo esse desafio. E, como já diz o ditado também, que a palavra, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, nós temos pais que estão conversando com a criança está tentando falar alguma coisa com o pai. E eles estão no smartphone. Espera aí, no smartphone. É um vício absurdo, né? Eu já pude presenciar uma mãe bem jovem, por volta assim, de uns 16 anos, com uma criancinha também pequena, né, que necessitaria de muito cuidado dela. Ela ali no ponto de ônibus com um celular e a criança tentando ter alguma conectividade com ela e ela xingando a criança. Né? Então, está se perdendo esse contato, está se perdendo as relações pessoais. Né? Você vai jantar com alguém, está ali de frente da pessoa, às vezes em família, e todo mundo olhando quem está mandando, né? Comendo e olhando, né? E esquecendo o essencial. Né? A palavra nos diz que nós temos que, né, pegar aquilo que, né, que é bom para nós, e deixar o que não interessa. Tudo posso, mas nem tudo convém, né? Me convém. Agora, muitas pessoas estão usando o smartphone nas igrejas. Como é que você vê dessa forma? Às vezes, está lá na hora do culto, você vê gente mexendo no smartphone. Será que não é também bom? Porque muitas vezes há aplicativos de Bíblia nos smartphones. Sim. Será que é de todo ruim? Não. Eu acho assim, que nós temos que acompanhar essa tecnologia. Né, voltando aí à metáfora, eu acho assim, que você não tem que ter medo, você não tem que ter medo de entrar nessa caverna, nesse deslumbramento. Você não pode se deslumbrar. Você não pode, por exemplo, entrou na igreja, peraí, deixa eu dar uma olhadinha no WhatsApp. Aí vem a questão do autodomínio. Se você não tem domínio, desliga o seu celular. Né? Então, se você tem condições de olhar a Bíblia que está ali no seu aplicativo, acompanhar o culto, ok. Agora, como psicóloga, como é que você avalia essa dependência que as pessoas têm da conectividade? Vou tentar ser mais claro. Me parece que há uma dependência de ficar sabendo o que está acontecendo com a vida do outro, ou sabendo a mensagem do WhatsApp a todo momento. A pessoa não consegue ficar 2 horas, entra no cinema, por exemplo, né? E tem que ficar vendo no WhatsApp o que está acontecendo. Antigamente você não tinha smartphone, você não tinha isso, você ficava às vezes dias sem saber da notícia dos outros. Por quê? Psicologicamente, o que acontece com o indivíduo? Olha, essa questão de ser da adrenalina, né? Que você é tudo muito rápido, essa conectividade eu tenho que saber, né? Gera na pessoa aquela ansiedade, né? Muita ansiedade de saber o que está acontecendo, né? E então a pessoa fica ali como se fosse um vício, uma droga que você cada vez mais quer consumir. Assim, então, e é muito interessante aquele mundo, né? Que é muita coisa, eu me deslumbro com aquilo. Então, aquilo cada vez mais vai trazendo dentro da pessoa a necessidade, né? Como se fosse aquele de saber, e como se fosse um vício, uma droga mesmo. É um vício, né? Uma droga. É uma adrenalina que a pessoa sente, né? Inclusive, tem agora
a nomofobia, né? Nanofobia. Uhum. Nós estamos vendo aí pessoas que não conseguem ficar longe dos seus aplicativos, dos seus, né, da internet, e ficam depressivos mesmo. Uhum. Né? É um quadro assim que nós estamos caminhando para um futuro onde nós vamos ver muitas pessoas assim. Agora, qual que seria o tratamento para alguém que tem essa patologia, porque é da psique, Sim. né? Alguém que tem a dependência pela virtualidade, porque o smartphone é apenas a ferramenta, é apenas o suporte de uma informação que está vindo virtualmente. Qual que é o tratamento da pessoa que tem isso? Então, vamos voltar aqui. O que essa pessoa está colocando, né, no lugar de resolver uma questão interna, né, uma frustração, um medo, né? Ela vai ali para o computador, ela vai ali para o seu celular, eu tenho que, né, olhar, conversar com as pessoas para ver se eu me sinto um pouco melhor. Né? Então, ao invés de conversar com um profissional, ao invés de buscar, né, mais de Deus, porque eu acho que está faltando, né, essa questão do ensino mesmo, voltando aqui às crianças, né, o ensino religioso para as crianças, né, como que esses pais estão trazendo para a alma dessas crianças o que é principal, né, que é falar de como que é o caráter de Cristo, como é que é ser com as pessoas, como é que é lidar, né, com o ser humano em geral. Né? Não está havendo. Né? As pessoas estão esquecendo de falar isso. Nós somos corpo, alma e somos espírito. E está ficando só nos dois primeiros. Nós estamos esquecendo de alimentar esse espírito, de saber que o principal, né, que deve reger a nossa vida, está ficando de lado. Agora, será que tem algum benefício, assim, a tecnologia? Porque senão fica parecendo assim, que nós estamos falando, né, do inferno, né? Tem benefício, não tem? Tem. Eu acho assim, que a gente tem que se programar, né, porque o tempo, né, a gente consegue fazer coisas mais rápidas. Né? Imagina antigamente que a gente tinha, né, para fazer digitar alguma coisa em máquina elétrica, olha o tempo que a gente ganha com isso tudo, né? O tempo de comunicação. Você pode comunicar-se com uma pessoa em outro estado, em outro país, né? Muito rápido, fazer videoconferências, perdão. Tudo muito rápido, né? Eu acho que o tempo é importante, né, falar disso. As crianças hoje em dia, elas conseguem fazer coisas, como vou explicar? Elas associam mais rápido, elas conseguem fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo mentalmente. Justamente por causa disso, elas veem várias telas de computador, elas estão falando com você e estão vendo. Então, elas conseguem fazer associações. Essa lógica da janela se abrindo simultaneamente, né? Agora, tem muita gente que acha que, às vezes, a tecnologia acaba deixando a mente preguiçosa. Porque na minha época o pessoal buscava enciclopédia de papel, né? Ia lá no livro para procurar a informação. Hoje você digita na ferramenta de busca, a palavra já aparece lá. Será que as pessoas não estão ficando preguiçosas? Estão. E aí? É uma geração de pessoas preguiçosas. Né? Então, eu acho que o importante é de discutir sobre o tema, é trazer à luz essas questões. Né? Eu acho que o Deus está sempre falando conosco, assim, olha, olha aí o que está acontecendo, preste atenção. Né? Assim como nessa metáfora, essa voz misteriosa disse, olha, faltam 8 minutos. Né? Não esqueça o principal. Então, às vezes, as pessoas não estão sensíveis à voz do Espírito Santo, né? Que está sempre dizendo, falando em reportagens, no rádio, quantas reportagens a respeito desse tema. Né? Essa é só mais uma. Né? E a gente não se esgota aqui porque o tema é muito amplo. Né? E as pessoas não estão prestando atenção. Né? Elas não vão vendo o mal que isso está fazendo. Mas nós temos que pensar que há benefício, sim, à moderação. Nós temos que usar com moderação. Né? Tudo feito dentro do tempo ajuda. Né? O errado é porque nós estamos dando mais tempo para isso do que, por exemplo, levar uma criança no parquinho, ter essa interatividade com essa criança, né? Gastar tempo de cuidar, ficar ali ao lado dela. Vamos pegar um livrinho infantil, por exemplo. Né? Tem mãe que pega o tablet, coloca lá para a criança ver a historinha e deixa ela sozinha. Está errado por quê? Né? A criança ela vai ficar olhando não só a historinha, mas como que é o aparelho, então ela vai, né, não prestar tanta atenção na historinha, quanto que um livrinho, de repente, aquele livrinho comum que ela vai pegar, passar,
as folhinhas, né? Ela vai estar trabalhando essa motricidade fina, esse contato com a mamãe contando a historinha para ela, né? Olha o que as mães estão perdendo, né? Com a criança aí de 0 a 2 anos, entre 3 e 4 anos, esse contato com essa criança. Uhum. Agora, pensando numa criança um pouco mais velha, num adolescente, num jovem, né? Censurar, né, o acesso, proibir o acesso, porque tem muito pai, tem mãe que pega o adolescente e castiga, você não vai ficar na internet. É um caminho para corrigir um filho, tentar tirá-lo do acesso à internet, ou qual que é a melhor alternativa quando percebe que o filho está viciado em internet? Não adianta tirá-lo assim, porque ele vai dar um jeito, né, de acessar de alguma forma, né? Eu acho que tem que ter o diálogo, a comunicação. A criança pequena, você é contato físico. Isso. Né? Mas o adolescente, ele é conversa mesmo, é explicar para ele o porquê. Então, se desde pequeno essa família já vem ensinando essa criança o essencial, ensinando o porquê, como que ela deve usar, né? Ela não vai chegar na adolescência e vai ficar um viciado, né? Ela tem mais probabilidade, né, de não ser um viciado. Mas se ela encontra um campo fértil, emocionalmente, ela fica sozinha, ela vai encontrar quem? A porta do mundo aberta para ela. E uma sedução muito grande. Né? Ela pode ver tudo ali. Ela clica aqui, clica aqui. E o que nós estamos vendo com adolescentes? Escondendo dos pais o que estão vendo. Quando o pai tenta ver, né? Porque hoje em dia o computador já não fica mais na sala onde o pai passa e dá uma olhada. É o smartphone. Agora, essa questão que você colocou é interessante, porque deixou de ser o desktop, né? Antigamente as casas, engraçado falar antigamente, né? Mas as casas tinham um desktop, né? E depois a coisa virou o computador pessoal mesmo, né? E aí o tablet, agora o smartphone, né? Agora, isso não acaba também sendo favorável porque desenvolve nas pessoas a autonomia, no sentido delas mesmas buscarem, os adolescentes buscarem as informações? Isso não é um benefício ou não? Isso acaba sendo perigoso porque sendo um adolescente autônomo, ele pode caminhar por um caminho perigoso? Pode ser as duas coisas, né? Isso vai depender mesmo dessa formação desse adolescente. Quem é esse adolescente? Em que família ele está inserido? Quem são os pais? Né? Como é que foi a infância desse adolescente? Né? O adolescente acaba sendo reflexo da própria criação dele, né? Do papai e da mamãe, né? Quem é esse pai? Esse pai está dando exemplo para esse menino? É um pai plugado o tempo todo? Não fica aí não, porque deixa para mim que eu sou mais velho. Não é por aí. Né? Tem que ter tempo para ele. Você vai ficar tanto tempo por causa disso, disso e disso. Há prejuízo. E é importante, eu acho, os pais conversarem com os filhos, mostrarem essas reportagens, sentar com eles e falar, olha o que está acontecendo. Né? Está havendo, né, reportagens a respeito. Como é que vai ser daqui a 10 anos, quando você tiver 25, 23 anos, você quer ter tal dor assim, assim, você quer passar pelo médico tal, você quer ter isso? Como que nós podemos minimizar essa questão? Né? Será que se você usar conscientemente esse aparelho, nós vamos garantir que você tenha uma vida melhor lá na frente daqui a 15 anos? E Simone, para terminar, como é que um pai ou uma mãe pode identificar que o filho está precisando de tratamento, né? Como é que um papai e uma mãe que está vendo esse papo nosso agora pode falar assim, olha, eu preciso de conversar com meu filho, levar num psicólogo, uma psicóloga, porque a coisa já transcendeu a normalidade? Então, quando você vê o seu filho muito quietinho, querendo só ficar no quarto, não querer interagir com outras pessoas, outros coleguinhas, vamos brincar com o coleguinha? Não, eu prefiro ficar sozinho. Quando ele pensa que chama para ir na casa da vovó, na casa da titia, vem a pergunta, lá tem Wi-Fi? Se não tiver, eu não vou. Isso são sinais, né, de que a criança, vê a criança, por exemplo, na escola, com nota baixa. Né? Isso é porque, às vezes, elas ficam no quarto, vendo, né, o smartphone até altas horas, e o pai não está percebendo porque está dormindo. Então, ele não consegue acordar. Então, vai sonolento para a escola. Então, tem que haver... Assim, baixo rendimento. Baixo rendimento, né, triste. Né? Essa questão aí da obesidade, ver seu filho engordando, você vê que ele não está muito, né, fazendo muito exercício físico, não quer fazer, quer ficar só ali no telefone. Né? São sinais de que ele não está conseguindo interagir
com o mundo. Porque se é uma criança que usa com moderação o seu celular, né, a sua tecnologia, ela tá aí, a tecnologia está aí para isso mesmo e vai aumentar. Nós temos que ter isso em mente. A tendência é só aumentar. Só aumentar. Né? Ela não é um mal em si, então. Não. Tem que saber ser bem usada. Isso, tudo com moderação. Né? Simone, quero te agradecer demais, viu? Conversei com a Simone Ferreira, psicóloga clínica, mas que também trabalha, né, com organizações, sempre trabalhando principalmente com crianças, que nos ajudou a entender um pouquinho essa questão da internet, né, a tecnologia e principalmente as crianças, os riscos e os benefícios. Né? E eu quero agradecer também a tua presença, né, a tua participação aqui no nosso programa Mente Aberta e sempre dizer, você pode mandar as suas perguntas, você anote aí os nossos canais de interatividade, mande a sua sugestão de tema, a sua pergunta e nós vamos ler com carinho. Quero agradecer muito então a tua audiência e dizer continue. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.